Quantas vezes você já pensou em desistir depois de uma falha? Esse pensamento, silencioso e insistente, ronda a mente de todos nós. Ele surge no momento em que algo que desejávamos com tanta força simplesmente não acontece. Ou pior, quando aquilo que tanto temíamos se concretiza diante dos nossos olhos. A falha, que muitos enxergam como um sinal de fraqueza ou um indicativo de incapacidade, é frequentemente interpretada como uma sentença final. E é aí que mora um dos maiores equívocos da nossa existência. O ser humano foi condicionado, ao longo da história, a acreditar que falhar é algo a ser evitado a todo custo, como se fosse um inimigo a ser eliminado do caminho. Somos ensinados a buscar o sucesso de maneira obstinada, mas raramente nos explicam como lidar com o fracasso de forma madura, inteligente e transformadora. Não à toa, tantos de nós, ao tropeçarmos, caímos e permanecemos no chão, paralisados, enquanto a vida segue seu curso implacável. Mas existe uma outra forma de encarar a falha. Uma maneira que poucos conhecem, mas que aqueles que ousaram praticá-la encontraram não apenas a superação, mas também a verdadeira liberdade interior. Essa visão é oferecida pelo estoicismo, uma filosofia milenar, prática e profunda, que nos convida a reformular radicalmente o nosso relacionamento com as quedas, com os erros e com aquilo que o mundo chama, muitas vezes, de derrota. O estoico não teme a falha. Pelo contrário, ele a reconhece como uma das mais poderosas ferramentas de autoconhecimento e fortalecimento. Enquanto a maioria se debate, resiste e se desespera diante dos insucessos, o praticante da filosofia estoica observa, acolhe, aprende e, sobretudo, segue em frente com a mesma firmeza de quem entende que o valor da vida não está no resultado, mas na maneira como se caminha. Tornar-se inabalável não é, como muitos pensam, nunca mais falhar. Não se trata de eliminar os erros da equação da vida, nem de alcançar uma perfeição inalcançável. Pelo contrário, trata-se de mudar radicalmente a sua relação com o fracasso. Tornar-se inabalável significa desenvolver uma força interior tão sólida que, mesmo diante das maiores adversidades, você se mantém de pé, sereno, lúcido e centrado. E esse é um caminho que começa não com grandes teorias ou com promessas vazias de sucesso instantâneo, mas com pequenas mudanças de percepção, atitudes discretas e, acima de tudo, com um compromisso inegociável consigo mesmo. O compromisso de não fugir mais dos desafios, de não se acovardar diante dos obstáculos e de não permitir que o medo da falha paralise a sua vontade de agir. O estoicismo nos mostra que o erro não é uma maldição, mas uma oportunidade para cultivar a virtude, que a dor não é um castigo, mas um convite à resistência e à fortaleza interior, que a perda não é o fim, mas uma chance de se desapegar do que é ilusório e focar no que realmente importa. Aquele que compreende esses princípios não apenas para de falhar, mas mais importante ainda, para de se sentir derrotado, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Ser inabalável não significa não sentir. Não significa ser uma pedra fria e indiferente. Significa, sim, sentir, profundamente. Mas jamais se deixar dominar ou destruir pelo que se sente. Significa perceber que, enquanto muitos são governados pelo medo, pela insegurança e pela ansiedade, aquele que segue o caminho estoico aprende a governar a si mesmo, fazendo da mente uma fortaleza impenetrável e da alma um território livre. Se você chegou até aqui carregando o peso de inúmeras falhas, com o coração cansado de tentar e não conseguir, saiba, você não está sozinho. Mas também saiba que existe uma saída, e essa saída não está lá fora, em fórmulas mágicas ou atalhos ilusórios. Ela está dentro de você, esperando apenas que você mude a maneira como olha para os seus erros, para os seus fracassos e, principalmente, para a sua própria força. O convite que eu te faço, agora, é simples, mas poderoso. Pare de fugir, pare de se lamentar e comece hoje a trilhar o caminho que leva à verdadeira invulnerabilidade. Aquela que não depende da ausência de falhas,
mas sim da sua capacidade de superá-las com sabedoria, coragem e virtude. Este é o caminho estoico. Este é o caminho dos que, mesmo caindo 1000 vezes, sempre se levantam com mais força, com mais clareza e com mais determinação. Agora respire fundo e siga comigo nessa jornada para deixar de falhar e se tornar, enfim, inabalável. Resista à sedução do resultado. Imediato vivemos em uma época em que a ideia de progresso e sucesso está profundamente atrelada à rapidez com que conseguimos alcançar nossos objetivos. Tudo nos é oferecido de forma instantânea. A informação chega em segundos, as compras são feitas com um clique, as recompensas são imediatas e, consequentemente, a nossa paciência vem se esgotando a cada dia. A velocidade se tornou um valor absoluto, e qualquer coisa que demande tempo é vista como um obstáculo, um incômodo ou até mesmo uma falha. Esse cenário criou uma armadilha sutil e poderosa, a sedução pelo resultado imediato, que hoje aprisiona milhões de pessoas numa busca ansiosa, impaciente e muitas vezes destrutiva. Dentro desse contexto, o estoicismo surge como um farol, uma filosofia que nos convida a romper com essa ilusão e a reencontrar o valor do processo, do esforço consistente e da dedicação silenciosa. A primeira lição para quem deseja parar de falhar e se tornar inabalável é justamente aprender a resistir a essa sedução, a essa necessidade quase compulsiva de resultados rápidos. Não se trata de desprezar o resultado, mas sim de recolocar o foco onde ele deve estar, na excelência da ação e na qualidade do caminho que se escolhe trilhar. A obsessão pelo resultado imediato nos conduz a escolhas impulsivas e muitas vezes erradas. No afã de obter logo aquilo que desejamos, não pensamos com clareza, não analisamos com profundidade e não cultivamos a virtude da paciência, que é fundamental para a realização de qualquer empreendimento grandioso. O desejo de vencer rápido faz com que ignoremos os pequenos passos, desprezemos os aprendizados intermediários e até mesmo passemos por cima dos nossos próprios valores, acreditando que o mais importante é chegar logo a algum lugar, independentemente do preço que será pago por isso. O estoico, ao contrário, sabe que tudo aquilo que é verdadeiramente valioso exige tempo, esforço e resiliência. Ele compreende que nenhuma árvore cresce da noite para o dia, que nenhum edifício sólido se ergue sem uma base profundamente enraizada e que nenhuma virtude se desenvolve sem o exercício constante. Por isso, ele não se deixa seduzir pelo brilho falso das recompensas imediatas, porque entende que elas são frágeis, passageiras e muitas vezes ilusórias. Quando uma pessoa orienta suas ações exclusivamente pelo desejo de obter resultados rápidos, ela cria para si mesma um ciclo interminável de frustração. Cada tentativa que não gera o retorno esperado imediatamente é vivida como um fracasso, como uma prova irrefutável de incompetência ou inadequação. A ansiedade cresce, a autoconfiança se desfaz e, com o tempo, o indivíduo passa a evitar novos desafios, temendo não suportar mais uma decepção. Assim, paradoxalmente, a busca desenfreada pelo sucesso rápido acaba gerando o oposto, uma vida marcada por fracassos recorrentes e pela sensação permanente de impotência. Resistir à sedução do resultado imediato significa adotar uma postura radicalmente diferente. É escolher conscientemente valorizar o processo acima do resultado. É aprender a encontrar satisfação no simples fato de agir com excelência, independentemente do desfecho. O estoico compreende que, muitas vezes, o resultado não depende exclusivamente de suas ações, pois há variáveis externas que não pode controlar. Por isso, ele não se define pelos frutos que colhe, mas sim pela qualidade da semente que planta e pelo cuidado que dedica ao cultivo. Essa mudança de perspectiva é fundamental para quem deseja se tornar inabalável. Quando você passa a agir com foco na excelência e não na pressa pelo resultado, você se liberta de uma das maiores fontes de sofrimento humano, a ansiedade pelo amanhã. O presente, então, deixa de ser apenas um meio para se alcançar um fim futuro.
e passa a ser ele mesmo um espaço pleno de sentido, onde cada ação bem realizada é vivida como um fim em si mesma, como uma expressão autêntica de quem você é. Não se trata, portanto, de abandonar os objetivos ou de não desejar alcançar determinadas metas. Trata-se, sim, de mudar a relação que você estabelece com esses objetivos, compreendendo que eles devem orientar suas ações, mas jamais escravizá-lo. O estoico age com propósito e direção, mas jamais se angustia pelo tempo que as coisas levam para acontecer. Ele sabe que aquilo que não depende dele não deve ocupar a sua mente e que o tempo natural das coisas é sempre mais sábio do que a sua própria pressa. Resistir à sedução do resultado imediato é também um exercício constante de humildade. É reconhecer que você não tem controle sobre todas as variáveis da vida e que muitas vezes o que parece um atraso ou um fracasso momentâneo é, na verdade, uma etapa indispensável do seu amadurecimento. A impaciência nos impede de perceber que o tempo é um aliado, não um inimigo, e que muitas vezes é justamente na demora, na espera e na persistência silenciosa que se forja a verdadeira força interior. Essa lição é particularmente importante nos dias de hoje, quando somos constantemente bombardeados por exemplos de sucesso aparente, apresentados de forma superficial nas redes sociais e na mídia. Vemos pessoas que parecem ter conquistado tudo de forma rápida e fácil, e isso nos faz acreditar que estamos atrasados, ou que somos incapazes porque ainda não conseguimos aquilo que desejamos. O estoicismo nos ajuda a desmontar essa ilusão, lembrando que a verdadeira conquista não se mede pelo tempo em que algo foi alcançado, mas pela integridade com que se caminhou até lá. O estoico não corre, ele caminha firme. Ele não se compara com os outros, mas mede sua evolução pelo compromisso com seus próprios princípios. Ele não se frustra com a demora, porque sabe que aquilo que é sólido leva tempo para se consolidar. E ele não se abala com os fracassos aparentes, porque sabe que cada tentativa, mesmo aquelas que não dão certo, são partes indispensáveis do seu processo de crescimento. Quando você resiste à sedução do resultado imediato, você se torna mais forte, mais paciente e mais focado. Você aprende a perseverar mesmo quando os frutos ainda não são visíveis, porque sabe que a sua força não está no que você obtém, mas na maneira como você age. Esse é um dos pilares da invulnerabilidade estoica, a capacidade de seguir adiante, com serenidade e determinação, sem se deixar abalar pela ausência de resultados rápidos. E, ao cultivar essa postura, você descobre pouco a pouco uma liberdade, que poucos conhecem, a liberdade de agir pelo valor intrínseco da ação e não pela recompensa que ela pode trazer. Você passa a viver de acordo com seus valores, e não mais de acordo com as expectativas externas ou com a pressa imposta pela sociedade. E assim, inevitavelmente, você se torna inabalável, pois nada que esteja fora de você, nem o tempo, nem os resultados, nem o olhar dos outros, é capaz de ditar quem você é ou de interferir na sua paz interior. Resistir à sedução do resultado imediato é, portanto, uma escolha que exige coragem, disciplina e sabedoria. Mas é também uma escolha que abre as portas para uma vida muito mais plena, serena e significativa. Uma vida em que as falhas deixam de ser vistas como derrotas e passam a ser compreendidas como etapas naturais e necessárias de um processo de constante aprimoramento. Uma vida em que você não precisa mais correr desesperadamente atrás de algo que nunca parece suficiente, porque já encontrou dentro de si mesmo a força e a estabilidade que buscava. Essa é a essência do caminho estoico: agir com excelência, esperar com paciência, perseverar com serenidade e, acima de tudo, viver com a tranquilidade de quem sabe que o verdadeiro sucesso não está enquanto você conquista, mas em como você se torna inabalável ao longo do percurso. Cultive a indiferença. Ativa a indiferença ativa. É uma das atitudes mais poderosas e, ao mesmo tempo, menos compreendidas dentro do pensamento estoico. Não se trata de uma frieza insensível, nem tampouco de um desinteresse apático diante da vida, mas sim de uma escolha consciente e deliberada de direcionar a atenção e a energia
exclusivamente para aquilo que está sob seu controle, cultivando serenidade diante de tudo aquilo que não depende de você. É uma indiferença que age, que constrói, que persevera, mas que não se deixa consumir ou paralisar pelo que é externo e incerto. Para quem deseja parar de falhar e se tornar inabalável, aprender a cultivar a indiferença ativa é uma lição indispensável. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por estímulos, opiniões alheias, julgamentos e pressões sociais, torna-se cada vez mais fácil perder o foco, desviando a atenção para aspectos da realidade que simplesmente não podem ser modificados pela nossa vontade. O resultado é um estado permanente de ansiedade, frustração e sensação de impotência. O estoico, no entanto, ao desenvolver a indiferença ativa, aprende a blindar sua mente e seu espírito, concentrando-se naquilo que efetivamente pode transformar suas ações, suas escolhas, suas atitudes. Essa postura se enraiza no conceito central da filosofia estoica, conhecido como a dicotomia do controle. Tudo o que acontece no mundo pode ser dividido essencialmente em duas categorias: aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que não está. Nossas opiniões, nossos desejos, nossas aversões, nossos impulsos, nossas decisões, tudo. Isso está sob nosso poder. Já o comportamento dos outros, os acontecimentos externos, as mudanças sociais, as adversidades naturais, o reconhecimento ou a rejeição, a fama ou a obscuridade, tudo isso está fora do nosso domínio. O sábio, então, dirige sua vida com base nesse discernimento, cultivando uma indiferença ativa diante do que não depende dele e uma ação vigorosa e comprometida diante daquilo que está ao seu alcance. Ao contrário do que muitos pensam, essa indiferença não significa resignação ou passividade. O estoico não é um espectador inerte da vida, mas sim um agente lúcido, que se engaja profundamente em seus deveres, que busca aprimorar-se constantemente, que age com retidão e coragem. Mas ele o faz sabendo que o resultado final não depende exclusivamente dele, e por isso não se angustia, não se desespera, e não se destrói diante do fracasso, da crítica ou da rejeição. Ele cultiva a indiferença como um escudo, mas atua como um guerreiro, firme, disciplinado e determinado. Ao cultivar a indiferença ativa, você se liberta de uma das maiores fontes de falha e sofrimento, a necessidade de aprovação externa. Grande parte das nossas angústias e fracassos se origina do desejo, muitas vezes inconsciente, de sermos aceitos, reconhecidos, admirados. Buscamos incessantemente o aplauso, tememos o julgamento, fugimos da crítica e, com isso, acabamos moldando nossas ações e nossas escolhas não pelos nossos próprios valores, mas pela expectativa e pelo olhar dos outros. O resultado é uma vida fragmentada, inconsistente, vulnerável a qualquer vento ou maré. O estoico, ao contrário, é inabalável, porque não se define pelo olhar alheio. Ele compreende que a opinião dos outros não está sob o seu controle e, portanto, não merece ocupar o centro das suas preocupações. Ele age de acordo com a razão, com a virtude, com a justiça, com a excelência e deixa que o mundo reaja como quiser. Se vierem elogios, ele os acolhe com serenidade, sem vaidade. Se surgirem críticas ou ofensas, ele as recebe com a mesma serenidade, sem ressentimento. A sua paz interior é inviolável, porque está firmemente ancorada na sua própria retidão, e não nas flutuações imprevisíveis do mundo externo. Cultivar a indiferença ativa também significa aprender a lidar com as perdas, os fracassos e as adversidades de uma forma madura e construtiva. Muitas vezes, as pessoas falham não porque lhes faltam competência ou esforço, mas porque não conseguem suportar a frustração de um resultado adverso. Desistem no meio do caminho, abandonam seus projetos, rendem-se ao desânimo ou à autocomiseração, simplesmente porque as coisas não saíram conforme o planejado. O estoico, por sua vez, é resiliente. Ele compreende que o fracasso é uma possibilidade inerente a qualquer ação, mas que não pode definir a sua identidade ou a sua disposição de continuar lutando.
A indiferença ativa permite então que você mantenha a constância. Ela fortalece o ânimo, protege a clareza mental e impede que você se perca em emoções desgovernadas ou em impulsos irracionais. Ela convida à reflexão antes da ação e à serenidade após o resultado, qualquer que ele seja. Ela é a fonte de uma tranquilidade sólida e profunda, que não depende das circunstâncias, mas apenas da sua capacidade de viver de acordo com a razão e com a virtude. Outro aspecto fundamental da indiferença ativa é que ela orienta o foco para o presente. Quando você se preocupa excessivamente com o futuro, com resultados que não controla, com opiniões que ainda nem foram emitidas, com eventos que talvez nunca aconteçam, você desperdiça energia, perde eficiência e alimenta a ansiedade. Ao contrário, quando você cultiva a indiferença ativa, você aprende a concentrar-se plenamente no aqui e agora, realizando cada ação com excelência, atenção e serenidade. O futuro deixa de ser uma fonte de temor e passa a ser apenas a consequência natural do seu presente bem vivido. Esse ensinamento, embora simples em sua formulação, exige uma prática diária e constante. Não basta compreender intelectualmente a importância de cultivar a indiferença ativa. É preciso incorporá-la ao modo de ser, ao modo de pensar, ao modo de agir. Isso significa, por exemplo, aprender a identificar rapidamente quando você está se deixando afetar por algo que está fora do seu controle e, então, deliberadamente, decidir soltar, deixar ir, desapegar. Significa também treinar a mente para se concentrar no que depende de você. Seus hábitos, sua disciplina, sua maneira de tratar os outros, sua disposição para aprender e crescer. Ao longo desse processo, você perceberá que a indiferença ativa não é um estado de apatia ou distanciamento, mas, ao contrário, uma forma de presença plena e consciente. Você estará mais atento ao que realmente importa, mais disponível para agir com excelência, mais capaz de manter a serenidade em meio às turbulências inevitáveis da vida. E, ao fazer isso, você perceberá também que muitos dos fracassos, que antes pareciam insuportáveis, passam a ter uma importância muito menor, pois não mais afetam o seu senso de valor ou a sua determinação de seguir em frente. Cultivar a indiferença ativa é, assim, um dos pilares essenciais para se tornar inabalável. É o caminho que conduz à verdadeira liberdade interior, aquela que não depende das circunstâncias, mas apenas da sua capacidade de viver de acordo com a razão e com a virtude. É a força silenciosa que permite atravessar as tempestades com a mesma tranquilidade com que se contempla o mar calmo. E, sobretudo, é a atitude que impede que você fale consigo mesmo, pois garante que, independentemente dos resultados externos, você estará sempre fiel ao que há de melhor e mais elevado em sua própria natureza. Transforme falhas em matéria-prima para a virtude transformar falhas em matéria-prima. Para a virtude, é um dos ensinamentos mais profundos e menos explorados do estoicismo. Na cultura atual, falhar é frequentemente associado à vergonha, fraqueza ou derrota. Somos ensinados a evitar o erro a qualquer custo, como se ele fosse uma marca indelével de incompetência ou de inferioridade. No entanto, a filosofia estoica nos convida a uma compreensão radicalmente diferente. A falha não é o fim, mas o início de uma nova etapa no processo de aperfeiçoamento interior. Ela não é um obstáculo absoluto, mas uma oportunidade valiosa para fortalecer o caráter, afinar o julgamento e desenvolver a virtude. O estoico vê a vida como uma longa oficina, onde cada experiência, seja ela agradável ou dolorosa, é um material bruto que pode ser lapidado pela razão e transformado em excelência moral. Nesse sentido, falhar é inevitável, pois somos seres limitados, imperfeitos, sujeitos ao erro. Porém, a atitude que escolhemos adotar diante das nossas falhas é o que determina se seremos vítimas delas ou se as utilizaremos como ferramentas de crescimento e amadurecimento. Quando a falha é encarada com lucidez, humildade e disposição para o aprendizado, ela se converte na mais poderosa das matérias-primas para a construção da virtude. A filosofia estoica
nos ensina que não devemos temer o fracasso, mas sim temer uma vida sem reflexão. Errar faz parte da condição humana. Recusar-se a aprender com os próprios erros, esse sim, é o verdadeiro fracasso. O sábio não é aquele que nunca tropeça, mas aquele que, ao tropeçar, levanta-se mais consciente, mais preparado, mais forte. Ele sabe que a queda pode ser um mestre rigoroso, mas justo, capaz de revelar pontos cegos, fraquezas ocultas e ilusões que, de outro modo, permaneceriam intactas e invisíveis. Ao transformar a falha em matéria-prima para a virtude, o indivíduo desenvolve a resiliência, que é a capacidade de resistir às adversidades sem se deixar quebrar ou corromper. Ele aprende a olhar para as situações difíceis não como punições ou sinais de inadequação, mas como desafios que testam e forjam o seu caráter. Cada erro deixa de ser uma ferida aberta e passa a ser uma cicatriz que conta uma história de superação, de aprendizado, de evolução. E assim, a pessoa vai construindo, pouco a pouco, uma fortaleza interior que a torna inabalável frente às inevitáveis oscilações da vida. Essa prática demanda, antes de tudo, honestidade consigo mesmo. É necessário ter coragem para encarar as próprias falhas sem disfarces, sem justificativas vazias, sem terceirizar a responsabilidade. O estoico não busca culpados externos para os seus fracassos. Ele reconhece que, embora nem sempre tenha controle sobre os eventos, sempre tem controle sobre sua interpretação deles e sobre a forma como irá reagir. A falha, portanto, é vista não como um julgamento final sobre quem ele é, mas como um feedback sobre quem ele pode se tornar. Essa postura também exige paciência. Transformar falhas em virtude não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que se dá ao longo de toda a vida. Cada erro representa uma oportunidade de exercitar uma virtude específica, a prudência, ao refletir antes de agir, a coragem, ao não se deixar paralisar pelo medo de errar novamente, a temperança, ao evitar os excessos que muitas vezes conduzem ao fracasso, e a justiça, ao reconhecer quando uma falha prejudicou os outros e ao tomar medidas para reparar os danos causados. Os estoicos clássicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, ilustraram com clareza essa visão sobre o erro. Sêneca afirmava que errar é humano, mas persistir no erro é insensatez. Epicteto lembrava que não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas sim os julgamentos que eles fazem sobre os acontecimentos. E Marco Aurélio aconselhava que o obstáculo à ação promove a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. Essas máximas sintetizam a ideia de que a falha é inevitável, mas não precisa ser paralisante. Pelo contrário, pode e deve ser um impulso para a ação virtuosa. Esse processo também amplia a capacidade de empatia e de compreensão do outro. Quem reconhece e aceita as próprias falhas, quem sabe o quanto elas são instrutivas e transformadoras, torna-se menos propenso a julgar severamente os erros alheios. Passa a compreender que todos estão em processo de aperfeiçoamento, que todos tropeçam, que todos lutam com suas limitações e desafios. Esse olhar mais compassivo e generoso melhora os relacionamentos, promove a harmonia social e reforça o senso de humanidade compartilhada. Outro benefício fundamental de transformar falhas em matéria-prima para a virtude é o fortalecimento da autonomia pessoal. A pessoa deixa de depender exclusivamente de sucessos externos para validar sua existência ou sua autoestima. Aprende a valorizar o esforço, a intenção reta e a coragem de tentar, independentemente do resultado. A falha, então, deixa de ser um fator desestabilizador e passa a ser um elemento constitutivo do próprio caminho, um sinal de que a pessoa está em movimento, tentando, ousando, vivendo de forma plena e consciente. Essa visão transforma radicalmente a relação com o medo. O medo de falhar é uma das principais causas de paralisia, procrastinação e autossabotagem. Muitas pessoas deixam de perseguir seus objetivos, deixam de arriscar, deixam de se expor ao novo simplesmente para evitar a possibilidade de errar.
Mas quando a falha é entendida como uma etapa natural do processo de crescimento, esse medo perde sua força paralisante. A pessoa se permite experimentar, inovar, buscar novos caminhos, sabendo que, mesmo que falhe, sairá mais sábia, mais preparada, mais próxima de sua melhor versão. Transformar falhas em matéria-prima para a virtude também significa assumir uma visão mais ampla e menos imediatista da vida. Em vez de julgar cada erro como um fracasso definitivo, a pessoa passa a enxergá-lo como uma peça dentro de um mosaico maior, onde cada experiência, positiva ou negativa, contribui para a construção de um projeto de vida orientado pela excelência moral. Essa perspectiva proporciona serenidade, confiança e persistência, mesmo nos momentos mais desafiadores. Em suma, o estoico vê na falha não um fim, mas um meio, não um obstáculo, mas uma oportunidade, não um inimigo, mas um aliado silencioso, que testa, aperfeiçoa e fortalece. Ao adotar essa visão, você se torna progressivamente mais resistente, mais lúcido, mais comprometido com o próprio desenvolvimento. Você para de falhar no sentido destrutivo e começa a falhar no sentido criativo. Isto é, falha para aprender, para evoluir, para se aproximar cada vez mais da excelência que busca. Esse é o caminho de quem deseja ser inabalável. Não fugir da falha, mas abraçá-la como matéria-prima indispensável na construção de uma vida guiada pela virtude e pela razão. Chegamos ao final desta jornada profunda sobre como parar de falhar e tornar-se verdadeiramente inabalável, à luz do estoicismo, essa filosofia que atravessou os séculos ensinando que a verdadeira fortaleza não se encontra na ausência de desafios, mas na maneira como escolhemos enfrentá-los. É fundamental que você, que chegou até aqui, leve consigo não apenas as ideias que exploramos, mas principalmente a disposição para aplicá-las no seu dia a dia, pois é somente na prática constante, silenciosa e firme que se edifica um caráter inabalável. Ao longo deste vídeo, falamos sobre a necessidade de resistir à sedução do resultado imediato, de cultivar uma indiferença ativa diante das coisas que não estão sob o nosso controle e, por fim, de transformar as falhas em matéria-prima para a virtude. Cada uma dessas lições não é apenas uma reflexão filosófica, mas um convite para uma nova postura existencial, um chamado à ação, à responsabilidade e ao desenvolvimento pessoal contínuo. O estoicismo não propõe que nos tornemos insensíveis ou frios, mas sim que sejamos capazes de manter nossa serenidade e coerência, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece ruir. A proposta estoica é árdua, mas libertadora. Exige de nós o abandono da ilusão de controle total sobre os acontecimentos, da necessidade obsessiva de aprovação, do apego aos resultados rápidos e fáceis. Em troca, oferece-nos a possibilidade de alcançar a verdadeira liberdade interior, aquela que não depende das circunstâncias, das opiniões alheias ou das flutuações da sorte. Como disse Epicteto, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo, e esse senhorio sobre si é construído precisamente quando aprendemos a reagir com virtude diante dos sucessos e dos fracassos, dos elogios e das críticas, das vitórias e das derrotas. O caminho para tornar-se inabalável não é um caminho que se percorre em linha reta, nem tampouco um destino que se alcança de uma vez por todas. Trata-se de um processo contínuo, uma trajetória marcada por quedas, retomadas, aprendizados e ajustes. E aqui é fundamental lembrar que o estoicismo jamais exigiu perfeição dos seres humanos, mas sim progresso. O ideal estoico não é se tornar um sábio absoluto, um ser imune a todas as emoções ou erros, mas sim alguém que dia após dia busca aproximar-se mais da excelência moral, da racionalidade, da virtude. É nesse espírito que você deve encarar a sua jornada. Não se cobre por não ser ainda aquela pessoa totalmente inabalável que deseja ser. Ao contrário, acolha com serenidade o fato de que está em processo e valorize cada pequeno avanço, cada pequena vitória sobre as próprias inclinações desordenadas, cada momento em que escolhe agir com prudência, coragem, temperança e justiça.
mesmo quando seria mais fácil ceder ao impulso, ao medo ou à acomodação. Lembre-se também de que os desafios e as dificuldades são parte essencial desse processo. São eles que revelam quem somos de verdade, que testam a solidez dos nossos princípios e que oferecem as condições ideais para que possamos fortalecer nosso caráter. Como afirmava Sêneca, nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidade, pois ele não teve oportunidade de se conhecer. Assim, cada obstáculo que surgir em seu caminho deve ser encarado não como uma maldição ou um castigo, mas como uma oportunidade preciosa de autoconhecimento e de aprimoramento. Nesse contexto, é importante reforçar que o estoicismo não prega a passividade ou a resignação diante da vida, mas sim uma postura ativa, consciente e responsável. Cultivar a indiferença estoica não significa adotar uma postura de indiferença emocional, fria e distante, mas sim desenvolver a capacidade de distinguir aquilo que depende de nós daquilo que não depende e investir nossa energia apenas no que está sob o nosso controle. Nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas ações, essa distinção é fundamental para evitar o desgaste desnecessário e para concentrar nossas forças naquilo que realmente pode nos conduzir a uma vida plena e virtuosa. Ao aplicar essas ideias, você perceberá que muitos dos fracassos que teme ou lamenta, na verdade, não são fracassos reais, mas apenas expectativas frustradas ou avaliações equivocadas, baseadas em critérios externos e instáveis. O verdadeiro fracasso, do ponto de vista estoico, não está em não conseguir aquilo que se deseja, mas sim em não agir de acordo com a virtude. Assim, mesmo quando as coisas não saírem como planejou, se você tiver agido com integridade, coragem e sabedoria, terá motivos para se orgulhar e para seguir em frente com a consciência tranquila e a alma serena. Por isso, ao encerrar este vídeo, quero que você se lembre de que tornar-se inabalável não significa eliminar todas as emoções. Não significa se tornar insensível ao sofrimento ou indiferente às alegrias da vida. Significa, antes, aprender a acolher todas essas experiências com equilíbrio, a não se deixar escravizar por elas, a manter a clareza de propósito e a firmeza de caráter, mesmo nos momentos mais difíceis. Significa, sobretudo, fazer da própria vida uma obra de arte, uma construção contínua orientada pelos valores mais elevados e pelas virtudes mais sólidas. E aqui vai um conselho prático. Ao terminar este vídeo, pare por alguns minutos, respire profundamente e reflita sobre quais são os aspectos da sua vida em que você tem falhado repetidamente e como poderia começar a transformar essas falhas em matéria-prima para a virtude. Pergunte-se sinceramente, em que áreas tenho cedido à sedução do resultado imediato? Em quais situações tenho reagido de forma passiva ou impulsiva, em vez de cultivar a indiferença ativa? De que maneira tenho encarado os meus erros? Como sinais de derrota ou como oportunidades de crescimento? Essa reflexão não é um exercício de autocrítica destrutiva, mas sim de autoconhecimento e de aperfeiçoamento pessoal. Lembre-se, o estoico não se culpa, ele se corrige. Não se flagela, mas se disciplina. Não se desespera, mas persiste. E é justamente essa disposição para a prática diária, para a autoeducação constante, que irá torná-lo, pouco a pouco, mais forte, mais lúcido, mais livre, enfim, mais inabalável. Gostaria também de agradecer profundamente a você que acompanhou este conteúdo até aqui. O seu tempo, a sua atenção e o seu interesse são extremamente valiosos. Espero sinceramente que as ideias que compartilhamos aqui possam ter contribuído de alguma forma para o seu desenvolvimento pessoal e para o fortalecimento da sua jornada rumo à excelência. O estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia prática, destinada a transformar a vida cotidiana e não apenas a acumular conhecimentos teóricos. Por isso, convido você a aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia, a experimentar as mudanças que eles podem proporcionar e a perceber com o tempo como é possível cultivar uma fortaleza interior que não se abala com as tempestades externas.
Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que, assim como você, buscam caminhos para se tornarem mais fortes, mais conscientes e mais virtuosas. Aproveite também para se inscrever, caso ainda não seja inscrito, e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos explorando temas relacionados ao estoicismo, à filosofia prática e ao desenvolvimento pessoal. E, claro, compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou colegas que possam se beneficiar dessas reflexões. Muitas vezes, uma simples partilha pode ser o ponto de partida para que outra pessoa comece sua própria jornada de transformação. O conhecimento, quando compartilhado, não se divide, mas se multiplica. Por fim, convido você a deixar um comentário aqui embaixo, compartilhando qual das lições abordadas neste vídeo mais ressoou com você, qual delas pretende aplicar com mais intensidade na sua vida, ou mesmo deixando sugestões de temas para futuros vídeos. A sua participação é sempre muito bem-vinda e enriquece imensamente este espaço de troca e de crescimento mútuo. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Continue firme na sua caminhada, cultivando a virtude, aprimorando o caráter e tornando-se dia após dia mais inabalável. Seja constante, seja forte, seja virtuoso. Até o próximo vídeo.